They're very estão slow, very hesitando sluggish to como a depart. They mulher de don't want Ló. to leave. Eles They estão don't want muito to leave their lentos, positions there muito in some form lerdos of para sair. comfort. Eles não querem sair das suas posições desta forma de conforto que eles And têm. that failure to obey the Lord is such E a essa disaster. falha em You obedecer can o trace Senhor it é back to Adam um and Eve. desastre. Você pode olhar They para Adão e destroyed the Eva. best opportunity ever Eles to live a destruíram a life free melhor from sin and oportunidade de death, viver uma to vida live a livre life do pecado e da enjoying morte. everlasting Viver life. uma vida desfrutando da vida Adam eterna. and Eve, because of that Adão e Eva, enticement, por lust, causa they desta wasted an cobiça, desse awesome opportunity. envolvimento, You can essa imagine. sedução, eles perderam a Because of oportunidade rebellion. maravilhosa por causa da rebelião. Same Você thing with pode Cain. imaginar. Cain had the opportunity to A mesma prepare coisa com an Caim. excellent Caim teve a sacrifice before the Lord. oportunidade de preparar um But he excelente also wasted the sacrifício opportunity diante because do of pride Senhor. Mas ele and também perdeu a self-will that you saw, oportunidade por causa do orgulho e including vontade Uzzah, própria que self-will você going to viu, touch the Ark of como the Covenant. usar vontade In própria, this indo age, para he tocar has a Arca settled da his Aliança. glory on my head. Nesta You era, can imagine ele anybody estabeleceu a that sua ever touched glória me, na what minha is going to happen cabeça. to them. Você pode imaginar Even if you que just in your qualquer heart, pessoa que me tocar, o you que vai thought a acontecer little com eles, mesmo evil que você about me. pensar no seu coração, se você Because pensar he numa settled coisa his má, glory pequena on the contra mercy mim, seat of the Ark porque of ele the Covenant. estabeleceu a sua And glória when no Uzzah went to propiciatório da Arca da in Aliança, supposedly e a quando good, Uzzah ele good foi mission tentar to rescue fazer the algo Ark of bom, the era uma Covenant from missão boa, falling, para and he touched the resgatar a mercy Arca seat, da and Aliança the de Lord cair. Ele struck him tocou o like thunderbolt. propiciatório e The o picture Senhor is o then the Ark of the golpeou Covenant, com um and then raio. Então, the dead a body Arca of da Uzzah. Aliança, And the whole a of cena Israel foi is essa, gazing a at Arca that da picture. Aliança e o Why? corpo Because morto de God wants Uzzah. to preserve his Todo holiness. Israel He estava wants to preserve his observando distance. aquela He cena, wants to porque preserve Deus his quer preservar a righteousness. sua He wants to preserve santidade, the fear a of sua God. justiça, ele quer preservar In o this age, he has temor de settled on my Deus. head. So you Nessa can era ele, imagine anybody ele that has repousou ever sobre a even minha thought, even cabeça. just thinking Então você anything pode evil, imaginar, qualquer pessoa que até people don't mesmo try to touch. pensou qualquer You can imagine what maldade, will happen. nem mesmo tentou tocar ou tentar tocar, Very você severe. pode imaginar o que Judas vai Iscariot had acontecer. a powerful Muito severo. opportunity walking with Judas Jesus. Iscariotes teve uma oportunidade just come from poderosa there, andando enter com heaven. Jesus, de realmente de But vir e because entrar of no céu. rebellion, Mas por causa da free will rebelião, that you see today in the church, vontade própria Look what que você happened vê hoje na igreja, veja o que aconteceu com ele. you know, the church today is living as though they are not aware that Você the sabe, a judgment of God is igreja hoje coming. está And that's why vivendo tonight I como wanted se to eles handle não soubessem that que o juízo vision de of Deus October está vindo. 20th, the year É por 2020. isso que eu He queria is lidar coming com with aquela wrath. visão He's coming de to 20 judge. de outubro de That is after the 2020. Ele rapture. está It's vindo after com those ira, who está are vindo raptured para are coming julgar. with him. But I Isso é want to depois handle que o that and show it arrebatamento to me that I aconteceu may e preach os it to you, arrebatados that foram you com may ele. know that Mas other ele than the me rapture, mostrou para there mim, is para only que eu wrath pudesse coming to pregar the para earth. vocês, para que depois do arrebatamento há somente ira Only vindo à wrath is terra. coming to the earth. And everybody Somente must ira prepare. está vindo à terra. He is E a good todos têm God. que He's se preparing preparar. people before it Ele é um happens. Deus bom. Ele está preparando as pessoas It comes antes out que very aconteça. clearly Ele está vindo that muito please claramente. be on the Lord's Que, side. por Because the Lord is favor, coming to judge esteja do lado Satan do and Senhor, his followers. porque Deus está vindo para julgar Matthew chapter Satanás 8, e os seus seguidores. 28-34. Mateus 8, 28. He says, Mateus 8. when he arrived at the other side of the Quando region of ele the, chegou of do the outro lado da Gadarenes, região two dos demon-possessed men Gadarenos, coming from the dois tombs homens met him. possuídos de demônios vieram dos We will túmulos para continue reading this encontrá-lo. again, another 5 minutes break. Nós vamos I'll come back continuar, with this. Thank vamos you. fazer outro, Worship mais break. 5 minutos de intervalo e eu vou voltar. Um intervalo de ato. Amém. Abençoado arcebispo sênior. The Right Reverend, the Honorable Michael Para que Niswan. eles Can you put me pudessem live on air if you ouvir don't care? Very much for restoring the honrado radio. Announced. Michael Nísio. It was not something Muito that was obrigado por run out restaurar there, a trumpeted rádio. for everyone to wake up, that they may get Não to foi hear algo this. que eu não decided prometi just to para come que on todos air acordassem. Eu those who are decidi awake apenas and those vir ao who are in the ar different time para zones, aqueles que the estavam Western acordados e os que estavam those in the East, nos diferentes fusos awake. horários, nos hemisfério Just to share ocidental, on the vision que of estavam October acordados 20th, apenas the year para compartilhar a visão de 20 de outubro just do about ano 3 de p.m. 2020. about Por there, and volta then the das Lord 3 spoke with da me. I saw tarde, the tremendous então o coming, Senhor falou comigo e eu glorious vi a coming of the tremenda Messiah, vinda, a the gloriosa second vinda do coming of Messias, Christ. a And segunda vinda de we walked Cristo. quite a bit through it E nós because passamos bastante as we began através about disso, 3 minutes porque to 4 enquanto a.m. today, começamos
And I know time is faltando running out 3 now. minutos The para day as shift is 4 about to da take over. madrugada. Hoje nós sabemos que o tempo está It's just about correndo. their time, really. It's their time. So I would like to O finish with tempo, this. o turno da to give noite them está the prestes moment, a terminar, então eu quero terminar to isso minister to the para dar um people of momento God. para eles, But para anyway, ministrar ao povo de Deus. Mas, de qualquer forma, naquela visão, October 20th, the year 2020, o resplendor and the glory do ano de coming out, as the glory 2020, came out with such e power from heaven. quando a glória saiu com um poder tão grande do Then, céu, a glória inside saiu that com um glory, poder tão the grande do céu. radiance, Então, dentro the daquela white, super glória, o glorious glory of resplendor, God in radiance coming out a super branca, gloriosa glória de Deus, o resplendor saindo em agrupamentos enormes. E quando eu olhei lá dentro, eu vi o Senhor dentro da glória, cavalgando o super glorioso cavalo branco do céu e vindo em altíssima velocidade. E ele estava vindo com um esplendor tão tremendo, autoridade, poder, glória, resplendor, magnificência. Ele estava vindo na sua plenitude, a plenitude do seu poder e autoridade. E quando ele tocou na terra, eu agora pude ver os suspensórios que eram tiras que desciam dos seus ombros, eram como suspensórios que prendiam eles, que o prendia no cavalo. Estes suspensórios, eles prendiam ele muito bem no cavalo enquanto ele vinha ao Monte das Oliveiras, e ele esmagou os homens rebeldes. Ele os esmagou com os pés do seu cavalo, e o Senhor me mostrou as patas do cavalo lá embaixo. Elas eram como patas metálicas. Elas esmagaram a humanidade rebelde totalmente, esmagou-os. Essa é a visão de 20 de outubro do ano de 2020, por volta das 3 da tarde, numa terça-feira. Essa é a visão que eu estou compartilhando e eu estou discutindo com vocês e revelando para vocês, dizendo para vocês que o Deus Todo-Poderoso está falando a respeito do glorioso retorno do Messias para julgar as nações. Eu sei novamente que os textos estão fluindo sem parar no meu telefone. Desejaria que parasse. Muito, muito sério. Vindo no seu esplendor, vindo na sua majestade, glória e poder. E ele está vindo para esmagar a rebelião. E vocês viram desde que nós começamos que Deus julga o pecado, que Deus vai julgar. Eu desejaria que todos que estão enviando textos parassem. Deem-me 10 minutos e então eu vou terminar e vocês enviam os textos. Então, ele está dizendo aqui que Deus julga o pecado, o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo. E a razão pela qual Deus está vindo para julgar, ele está vindo para julgar Satanás. E ele vai julgar Satanás juntamente com os seguidores de Satanás. O povo que é dele, o povo de Satanás. Os seus afilhados. Aqueles que se submeteram à agenda de Satanás nesta terra. Ele está vindo julgar vocês junto com Satanás. É por isso que nós estamos prometendo arrependimento aqui. Talvez você é um oficial do governo e você é corrupto. Você está envolvido em corrupção e você é imoral. Ou você é apenas iníquo. Em todo o mundo, onde quer que vocês estejam sintonizados globalmente, vocês têm que se arrepender, porque ele está vindo para julgar Satanás e os seguidores de Satanás.
E ele está dizendo que este é o dia quando Satanás será esmagado, o esmagamento de Satanás. Nós vimos isso, e eu disse que este esmagamento já começou em Gênesis 3:15, e então se cumpriu na cruz, quando Cristo esmagou a cabeça da serpente na cruz. E eu li hoje em Romanos 16, ao 20, ele apresenta a iminência do retorno de Cristo, que o esmagamento de Satanás virá repentinamente. Quando ele leva a igreja, então a terra estará derramada e será inacreditável a ira que vai se derramar na tribulação contra o inimigo. Então ele está anunciando para você se preparar e estar pronto em todo o tempo. Ele diz, Deus julga o pecado e o dia do juízo está vindo brevemente. Portanto, por favor, aqueles que estarão do lado do Senhor serão salvos. Por favor, estejam do lado de Deus. Estejam do lado de Deus, do Senhor. É por isso que estamos pregando o Evangelho, para dar uma chance para todos, para atravessar e estar do lado do Senhor. E nós vimos que o Senhor Todo-Poderoso, ele promete esse esmagamento em Daniel 2, 44, 45. E quando você vai ao livro do Apocalipse, depois do capítulo 5, do 6 em diante, este esmagamento começa, o juízo sobrevém à terra, o juízo dos selos, das trombetas, das taças será insuportável. Então vem o reino milenar, o que ele vai, quando ele vem com aquelas patas metálicas, ele pisa nos inimigos e mata todos num instante. É tão repentino, não tem como escapar. Você não pode escapar da ira de Deus, é impossível. O dia do escape, da fuga, é agora para aqueles que são o povo de Deus, aqueles que suportaram, perseveraram, sofreram, permaneceram até o fim com Cristo. Para eles, ele tem um dia de escape, de fuga. Mas são poucos, eles são chamados de remanescentes. Mas para aqueles que são rebeldes, que rejeitaram o Evangelho de Cristo, é um dia de dor e sofrimento e tormento e tristeza, choro, clamor e ranger de dentes. E serão muitos, eles serão a maioria. O dia da realidade. Eu disse, se você quer escapar, o momento é agora. Você tem que se arrepender. Você se arrepende agora. Você se arrepende agora e se aparta do pecado. Você se arrepende agora. Eu disse que vocês precisam de Cristo. Por isso João chorou muito amargamente diante do trono do Deus Todo-Poderoso. João chorou muito amargamente. Quando ninguém foi achado acima no céu, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem mesmo debaixo da terra, ninguém foi achado digno de quebrar os selos, de tomar o livro e quebrar os selos. Ele chorou amargamente. Por quê? Porque a humanidade sem um Salvador é totalmente sem esperança, está liquidado. É inacreditável que a humanidade possa estar sem um Salvador. Ele chorou amargamente, chorou absolutamente amargamente, porque a humanidade não pode sobreviver sem o Salvador. Todos vão acabar no lago de fogo. A humanidade sem o Salvador está no lago de fogo. Ele chorou amargamente, descontroladamente. Então nós vimos que o Deus Todo-Poderoso está vindo para julgar. E ele vai julgar de acordo com a quantidade da luz do Evangelho, a verdade, a graça que te foi atribuída, te foi dada. Se você viveu em um país como Quênia, ou na geração que viu a HIV/AIDS curada,
Esta é a luz do Evangelho. Vocês viram a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo 29 vezes. Vocês viram aleijados andando, cegos enxergando, Menegai 8, nós nem mesmo celebramos ainda, não mesmo. Se você já viu deste tanto e você não se arrepende, ele diz, a quantidade de fogo, de ira, será medida de acordo com a quantidade da verdade do Evangelho, de luz, graça, a qual você se submeteu. Então, cuidado com essa pecaminosidade desenfreada, ele diz, porque vai depender da quantidade de pecado na qual você esteve. Algumas pessoas vivem uma vida de pecado fazendo outros pecar. Influência pecaminosa sobre os outros. Também vai depender do que você fez. Este juízo será justo e verdadeiro. Será o juízo justo do Deus verdadeiro. Nós vimos isso nesta noite. Nós vimos que este é um tempo muito sério vindo adiante de nós aqui. E nós vimos muito claramente que o Senhor tem que julgar. Ele tem que julgar como uma forma de preservar a sua santidade. Ele tem que julgar como uma forma de preservar a sua justiça. Preservar o temor de Deus. Deus exige que nós temamos a Ele, que nós o honremos. Quando Ele dá uma instrução, você segue a instrução. Agora mesmo Ele está dando a instrução para a terra inteira. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. E ele está dizendo o exemplo de Uzá. Ele deu o exemplo da montanha. Ele disse que ninguém toque no monte. Que ninguém toque na montanha. Não faça isso, ele disse. Que eles não se aproximem, nem toquem com seu pé, porque a santidade de Deus está lá. Eu desci sobre o monte. Então eu tenho que preservar a santidade de Deus. Eles têm que aprender quão terrível é a santidade de Deus para que eles possam me temer, diz o Senhor. Então é uma coisa muito séria. Ele diz, eles não devem tocar. Porque ele temia a familiaridade. Poderia ser verdade que esta geração tornou-se familiarizada com o Senhor? Essa poderia ser uma coisa, isso poderia ser verdade. E o Senhor diz, ele não pode suportar uma afronta. Ele não vai suportar uma afronta à sua glória, contra a sua glória. Está em Hebreus 10, ele disse, aqueles que pisaram a glória de Deus debaixo dos pés. É uma coisa horrenda cair nas mãos dele. Ele não pode aceitar alguém atacando a sua glória. No tempo do Antigo Testamento, ele disse, as pessoas temiam a Deus, eles viam os milagres, as maravilhas e o juízo de Deus, eles reverenciavam a Deus, honravam, temiam a Deus, respeitavam a Deus. Porque eles tinham visto as maravilhas. Eles viram as maravilhas, os milagres. Mas a igreja de hoje perdeu o terror de Deus. Eles perderam. E o Senhor não pode perdoar isso. Eles viram a nuvem de Deus e eles ainda estão agindo em complacência, ainda estão alegando, fingindo ignorância, e eles permanecem rebeldes, insubmissos, condescendentes. E eles não se importam. Eles querem ignorar a nuvem de Deus. Ele diz, o Senhor não pode perdoar isso. E nós sabemos que o dia do juízo está vindo. É por isso que eu estou no processo de olhar para trás para ver como que a mulher de Ló desperdiçou uma oportunidade tão grande de ver a glória. Ela desperdiçou. Então nós vimos como que Adão e Eva tiveram uma oportunidade tão maravilhosa de ser justos, escolher a obediência e viver uma vida eterna e não a morte. A morte não teria sido uma experiência humana nesta terra. Isso teria sido tão poderoso. E então, quero dizer, nós também vimos Caim, o Senhor alertando ele que o pecado estava batendo a porta. Ele teve uma oportunidade realmente de escolher o Senhor e oferecer um sacrifício excelente e viver eternamente, mas o orgulho, a rebelião e a vontade própria. Judas Iscariotes, andando com Jesus, teve uma oportunidade tão grande. Geazi, andando com um que eu conheço.
uma oportunidade maravilhosa. Eu alerto aqueles que estão ao meu redor e digo, andem cuidadosamente. Então, eu estava no processo de ler Mateus, capítulo 8, versículo 28 e 29. Ele diz o seguinte. Tendo Jesus chegado do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Que queres conosco, Filho de Deus? Eles gritaram. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo devido. Então você vê muito claramente que enquanto esta geração alega que eles não estão cientes do dia, que o dia do juízo de Deus está vindo, que há um dia quando o Messias vem e ele julga. Mas você vê que até os demônios estão totalmente cientes de que Deus julga o pecado e a perversidade, o mal. Os demônios sabem que Deus julga o pecado e a perversidade e que Deus é separado. Ele já separou um dia determinado para julgar o juízo, Satanás, os demônios, a perversão e os rebeldes, todos juntos. Os demônios estão cientes. E porque eles estão cientes disso, eles estão lutando dia e noite para arrastar a maior quantidade de pessoas com eles para o lago de fogo. Os demônios sabem, eles parecem estar muito cientes de que é Cristo, o Messias, que vai julgar as pessoas naquele dia, julgar os pecadores. E vai lançá-los no lago de fogo. Significando, eles reconhecem o livro do Apocalipse 19 como o Messias, os Apocalipse 19. E Apocalipse 20, do 11 ao 15, os demônios sabem disso. Mas quando você olha a igreja desse dia presente, a geração desse dia presente, eles parecem não estar cientes de que há juízo vindo. Eles não estão cientes de que Jesus... Eles querem o Jesus que ama e eles o tratam como seu irmão. Ele tem que julgar, você tem que reverenciá-lo. Ele vai julgar vocês. Ele vai julgar vocês. Então, muito sério, o povo abençoado que nós vimos nessa noite. Então, que o Senhor os abençoe, mas é sempre muito importante saber que o Senhor está falando em visões. Ele está falando muito claramente em visões. E o Senhor está exigindo honra, que vocês se preparem. A visão de 20 de outubro do ano de 2020, por volta das 3 da tarde. No horário da África Oriental, em uma terça-feira. Isso foi o que o Senhor falou. Então, ele vai vir julgar os demônios de Satanás. Então, os demônios disseram, você viesse nos atormentar antes do tempo. Eles estão cientes que o Deus Todo-Poderoso já estabeleceu esse dia e já apontou o juiz. Atos 17, 30 e 31. Os demônios reconhecem essa escritura, que há um dia determinado e separado quando o Senhor vai julgar, e ele já apontou o juiz, e ele já afirmou e confirmou que este é o juiz pela sua ressurreição dentre os mortos. Os demônios parecem saber que é Cristo Jesus que virá e vai julgar e lançar pessoas no lago de fogo. E é por isso que eles estão tentando arrastar a maior quantidade de pessoas com eles no lago de fogo. Mas se você vê a igreja desse dia presente, a forma como eles estão vivendo a sua vida no espaço público, meu Senhor, é como se eles não soubessem, não há nenhum conceito de juízo, eles nem sabem que há um dia determinado. Eles estão vivendo como se Deus não fosse julgar o pecado, ele não julga mais, ele vai entender, não mesmo. Então, que todos se arrependam e se preparem. Eu sei que eu tenho uma conferência muito grande vindo no sábado, aqui a respeito da gloriosa vinda do Messias, e nós vamos continuar compartilhando o que o Senhor está dizendo. Enquanto ainda é dia, temos que compartilhar e fazer a obra que Ele me enviou para fazer, porque a noite virá, e então não poderei mais fazer a obra que Ele me enviou para fazer, e então será insuportável. Então o Messias está vindo. Os que querem receber o Senhor globalmente,
Lord, I digam, repent of all poderoso my Senhor sin. Jesus, And I Senhor, repent eu me that I have arrependo lived a de life of todo o meu rebellion pecado. E eu me and total arrependo que eu ignorance vivi uma vida de of rebelião this e enormous total day of judgment that ignorância is coming. deste Lord, use enorme this dia warning do about the juízo que está judgment vindo. day coming Senhor, use to este alerta a instruct, respeito do dia do reshape, juízo que and está navigate vindo my life para here on the instruir, earth, that reestruturar I e may navegar a always minha live, vida aqui nesta walk in the terra, streets, para que eu very sempre much possa aware viver that andando the nas judgment ruas, of God muito is coming ciente on que o evil, juízo de on Deus está wickedness, vindo on sobre o rebellion, pecado, on the sobre a rebellious, on perversidade, a Satan iniquidade, and his sobre a followers, rebelião, os rebeldes, that sobre I may Satanás totally e seus separate from seguidores, this para rebellious que eu world, possa me this evil separar world. totalmente deste mundo I rebelde, ask you, my deste Father, mundo to anoint me with the perverso. Holy Spirit Eu te and peço, meu preserve Pai, me para me ungir on com o this Espírito pilgrimage to the Santo e kingdom of God. preservar-me nesta In the peregrinação em mighty direção name ao of reino de Jesus, Deus. I am born again. No Thank you. poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.